Fala rapaziada, aqui é Cícero Trum e vamos ver hoje como jogava aquele São Paulo de 1992, quando foi campeão da Libertadores e Mundial pela primeira vez. Inclusive, esse vídeo é uma sugestão aí do parceiro do canal, o Christopher. O ano de 91 já havia sido perfeito para o São Paulo, porque tinha vencido o Campeonato Brasileiro sobre o Bragantino, que era uma grande surpresa aí na final, e depois ainda foi campeão paulista com um show de Raí sobre o Corinthians. E no ano de 92, então, Tele estipulou que a meta seria vencer a Libertadores da América. Naquela época, o calendário brasileiro era um pouco diferente. Ao invés de começar com os estaduais, como é hoje em dia, começava com o Brasileirão no primeiro semestre. E os estaduais eram no segundo semestre. E a Libertadores começava no primeiro semestre e terminava no começo do segundo semestre. Então Tele escalava um time misto para jogar o Brasileirão e deixava a força máxima para a Libertadores. E o time misto do São Paulo, mesmo assim, era muito forte, contava aí com alguns jogadores bem interessantes, como o volante Valber, o jovem KT, também o atacante Macedo e ainda o meia Elivelton. O time paulista ficou na sexta posição da primeira fase do Brasileirão e se classificou para a próxima fase, que era dividida em dois grupos. Seu grupo tinha Flamengo, Vasco e Santos como adversários. São Paulo e Flamengo disputaram a liderança até a última rodada, e o tricolor só dependia dele no último jogo, que seria contra o Vasco, e muito se falava do Vasco até entregar esse jogo para prejudicar o Flamengo. Alguns torcedores pediram muito isso, mas dentro de campo o Vasco, mesmo eliminado, fez 3-0 no tricolor, e dessa forma quem foi para a final do Brasileirão nesse grupo foi o Flamengo, que acabou ainda sendo campeão depois. Na Libertadores, o São Paulo caiu em um grupo que parecia tranquilo, com os bolivianos Bolívar e São José, além do Criciúma, que tinha sido campeão da Copa do Brasil no ano anterior. Porém, já na estreia, levou um sacode do time de Santa Catarina, 3-0. Em seguida, jogou duas partidas na Bolívia, venceu o São José e empatou com o Bolívar. Depois, foram 3 jogos em casa. Primeiro fez 4-0 sobre o Criciúma. Esse era bem o modus operandi do time de Tele. Fazia partidas até desastrosas às vezes, fora de casa, mas quando jogava em casa devolvia o placar ou fazia até mais gols do que tomou. Em seguida, teve um vacilo em casa e empatou com o São José. Inclusive, esse foi o único ponto que o time boliviano fez na Libertadores, sendo o saco de pancadas desse grupo. Esse erro acabou custando um pouco caro. Por causa dele, o tricolor não passou em primeiro de seu grupo. Na última rodada, venceu o Bolívar, mas o Criciúma em seguida também venceu e ficou com a primeira posição. Nas oitavas de final, encarou o Nacional do Uruguai e não teve problemas. Foi melhor nas duas partidas e nem gol sofreu. Nas quartas de final, novamente o Criciúma estava no caminho do tricolor. O primeiro jogo no Morumbi, o Criciúma fez uma forte marcação no ataque do São Paulo. O treinador Levir Coupe utilizou 3 volantes, fechando bem os espaços. Mesmo assim, o tricolor desperdiçou chances e conseguiu uma vitória suada no fim com gol de Macedo. No jogo da volta, no Heriberto Rilse, o Criciúma começou com tudo e inaugurou o placar aos 10 minutos. O São Paulo tratou de acalmar o jogo e colocar a bola no chão, comandando as ações da partida. Porém, o tricolor catarinense dava sustos nos paulistas com contra-ataques, e quase Roberto Cavalo fez o segundo gol do Tigre. No segundo tempo, o São Paulo entrou mais focado e conseguiu o gol de empate nessa bela trama, com a finalização de Palhinha. No final da partida, o Criciúma pressionou bastante e o São Paulo conseguiu se segurar. Nas semifinais, o adversário da vez era o Barcelona de Guayaquil, e o tricolor não tomou conhecimento dos equatorianos no Morumbi. Fez 3-0 com um golaço de Palhinha, gol de jogada ensaiada, e ainda perdeu uma grande quantidade de gols. Na outra partida, os equatorianos conseguiram fazer 2-0, com um gol que eu acho que a bola nem entrou no final do jogo. E apesar do resultado ser apertado, o São Paulo não chegou a sofrer, mas como falei antes, esse time fora de casa tinha uns apagões. O importante é que estava na final e o adversário era o argentino Newell's Old Boys, que tinha o melhor ataque da competição e bons jogadores como o zagueiro Maurício Pochettino, o meia Tata Martino, e ainda era comandado pelo El Loco Bielsa. O primeiro jogo na Argentina foi vencido pelos anfitriões, 1-0. O Morumbi foi palco da grande final e recebeu um público de 115 mil pessoas, que viram Raí fazer o gol no tempo normal e empatar o confronto. A decisão foi para os pênaltis e brilhou a estrela de Zete, que defendeu a cobrança decisiva para a festa da torcida que invadiu o gramado. O objetivo do ano era conquistar a Libertadores, e foi alcançado. Mas agora, uma nova meta foi traçada, que era conquistar o Mundial, e o adversário seria o Barcelona. Como a Copa Intercontinental seria só no final do ano, lá em dezembro,
Tele usou então o segundo semestre aí, que tinha o Campeonato Paulista, como um laboratório e ficou testando jogadores e formações. O São Paulo também, nesse tempo, trouxe um grande reforço, que foi Toninho Cerezo, que estava na Sampdoria. O tricolor fez grandes goleadas aí no Paulista e liderou com tranquilidade a primeira fase da competição. Já na segunda fase, ele começou a dar mais ritmo de jogo para o time que ele achava que ia ser o ideal para disputar o Intercontinental. Então o São Paulo jogou ainda melhor, engrenou e ainda passou para a final de forma invicta na segunda fase. A final do Paulistão seria contra o Palmeiras. O jogo de ida foi dia 5 de dezembro, uma semana antes da final do Mundial de Clubes, que foi dia 12. Já o jogo da volta da decisão do estadual foi dia 20 de dezembro, uma bagunça. Se hoje em dia os jogadores reclamam do calendário brasileiro, imagina se jogassem nessa época. Tele chiou bastante, mas era o que dava para fazer no momento. No primeiro jogo da final do Paulistão, o tricolor deu mostras do que podia fazer no Mundial e mandou logo um 4-2 sobre o Palmeiras, com um show de Raí, que anotou um hat-trick. Na semana seguinte, em território japonês, ocorreu o jogo mais importante da história do São Paulo até aquele momento, e uma das melhores finais de mundiais que aconteceu, com um jogo extremamente equilibrado e de superação. O Barcelona tinha um grande time, com o técnico Johan Cruyff, o zagueiro Ronald Koeman, Guardiola no meio de campo e Stoichkov no ataque. Foi justamente o búlgaro que abriu o placar com um golaço. Diferente dos times de hoje em dia, o São Paulo tinha como competir com o Barcelona. E com posse de bola e muita técnica dos atletas do tricolor, criou mais oportunidades, mostrou mais qualidade e empatou o jogo com o Raí na belíssima jogada de Miller. E em seguida virou o jogo na cobrança de falta perfeita de Raí. O craque do jogo, o grande personagem do São Paulo no ano de 92. Para fechar o ano com chave de ouro e comemorar junto da torcida, o time do Morumbi venceu novamente o Palmeiras na grande final do Paulistão dentro de sua casa. O time de Tele jogava em 4-5-1 e começava com o goleiro Zete, que fez história por ser um jogador decisivo, ou seja, crescia muito nos grandes jogos e fechava o gol. Além disso, era um jogador de muita personalidade e responsabilidade, que ajudava demais na organização da defesa. Acredito que até o momento dos títulos mundiais, de 92 e 93, Zete era tido como o melhor goleiro da história do São Paulo. Porém, o goleiro que vinha depois dele foi Rogério Ceni, e esse provavelmente será insuperável na posição dentro da entidade. Zete foi goleiro da seleção brasileira no período e foi campeão mundial como reserva de Tafarel na Copa de 94. Cafu começou como lateral direito, mas Tele queria dar mais liberdade ao craque, já que seu apoio era muito forte pelo lado direito e estava sendo muito decisivo. Como tinha Vitor no elenco, que tinha uma forte marcação e fechava bem os espaços pelo lado do campo, começou a dar liberdade para Cafu, transformando em um meia-direita, que ia para dentro, dava muitas assistências e também fazia muitos gols. Tanto é que Cafu soma cerca de 70 gols em toda a sua carreira, 38 deles foram marcados nesse período sob o comando de Tele. Por ser um jogador adaptável e que fazia o que era preciso com muita disciplina, e tendo em vista que é muito mais difícil você ter um lateral de alto nível do que meias e pontas, Cafu acabou voltando para a lateral mais tarde jogando na Europa e no Palmeiras. Mas é inegável que sua melhor fase técnica da carreira foi jogando como meia-direita. Mas retornando a Vitor, era um lateral de grande resistência física, jogou tanta bola na época e foi até emprestado para o Real Madrid no ano seguinte. Tinha só 19 anos e depois que saiu do São Paulo não conseguiu mais se firmar, rodando por uma grande quantidade de clubes. Na lateral esquerda quem atuava era Ronaldo Luiz, chegou do América Mineiro no começo de 92 e essa era uma posição carente no elenco, porque Nelsinho, que era o lateral em 91, saiu do clube. Ronaldo era um lateral completo, pois era bom defensivamente, veloz e tinha um forte apoio. Dessa forma, tinha bastante liberdade para subir e contribuir na criação de jogadas. Antônio Carlos Zago era a cria da base do tricolor e sempre se mostrou um zagueiro acima da média. Tanto é que mais tarde foi ídolo da Roma. Zago estava jogando muito, zagueiro veloz, técnico e muito vigoroso. Foi campeão da Libertadores e mais tarde foi vendido ao Albacete, por isso não estava mais no elenco para a disputa do Mundial. Em seu lugar, quem jogou no time titular foi Adilson, um zagueiro simples, fazia o básico com muita eficiência. Fez mais de 250 partidas pelo tricolor e é o maior titular ininterrupto do São Paulo em partidas do Brasileirão. Disputou 53 jogos seguidos como titular. O outro zagueiro era Ronaldão, um zagueirão que chegava junto para valer, exímio marcador. Tele o utilizava às vezes até como volante e lateral. De qualquer maneira, ele mantinha as excelentes atuações. Foi zagueiro da seleção brasileira também no período e campeão mundial em 94 com a seleção de Parreira. O cabeça de área era Pintado,
jogador extremamente importante na marcação do meio de campo, que atuava com uma raça impressionante, marcava de maneira precisa os adversários e ainda tinha boa qualidade técnica para sair jogando. Pintado havia sido destaque no Bragantino no começo dos anos 90, participando daquele time que foi campeão paulista e fez boas campanhas no Brasileirão. E ele caiu como uma luva no meio-campo tricolor. Toninho Cerezo era o segundo volante da equipe, atleta que já era consagrado mundialmente, estava com 37 anos de idade e um físico ainda perfeito. Marcava firme, contribuía com a criação de jogadas e chegava como elemento surpresa na área para finalizar. Jogou muita bola em 92, mas em 93 foi ainda mais importante e decisivo. Era o tipo de jogador que sabia fazer um futebol que parecia simples ao olho nu, mas que tinha grande complexidade em campo, por participar tanto da partida e conseguir aparecer em todo o canto do campo. A meia direita, como falamos antes, tinha Cafu, que tinha uma importância absurda nesse time pelo lado direito, se apresentando para o jogo o tempo todo, puxando contra-ataques e aparecendo para finalizar com muita frequência. O craque do time era Raí, por si só já dispensa apresentações, um jogador completo, veloz, forte fisicamente, dotado de grande técnica, visão de jogo, bom passe e uma ótima finalização. 92 foi o melhor ano de sua carreira. Atuou em 65 partidas no ano e em seu auge físico estava imparável. Ao lado de Rogério Ceni, tornou-se o maior ídolo da história do tricolor. Mais pela esquerda, mas não atuando como um ponta, e sim como um segundo atacante, quem jogava era Palhinha, um atleta de raciocínio extremamente rápido, veloz com a bola nos pés e batia muito bem na bola. Foi o artilheiro da Libertadores de 92, com 7 gols marcados. Foi outro jogador que se tornou o ídolo inesquecível do São Paulo. Palhinha ainda foi campeão da Libertadores também atuando pelo Cruzeiro em 97. Por fim, no ataque, o time contava com Miller, jogador que já tinha se tornado especial para a torcida tricolor nos anos 80. Fez dupla com Careca e deu ao tricolor mais um título brasileiro. Foi para o Torino e voltou para triunfar ainda mais, vencendo não só o Brasileirão, mas também 2 Libertadores e 2 Mundiais. Marcou 160 gols pelo time paulista, tornando-se o 5º maior artilheiro da história do clube na época. Depois foi ultrapassado por França e Luiz Fabiano, sendo hoje o 7º. Como jogador, para mim Miller foi um dos 10 melhores atacantes brasileiros da história. Era um atleta que não desistia de nenhuma bola, raçudo, chutava bem com as 2 pernas, era muito rápido e tinha grande inteligência tática em campo. Na minha opinião, depois do Santos de Pelé, ali dos anos 60, que dominou não só o Brasil, a América, até lá fora venceu os seus intercontinentais e era um time que atraía a atenção de todo mundo, eu acredito que o São Paulo, de 91 até 94, e comandado pelo Tele, foi a 2ª melhor equipe brasileira. Foi campeão brasileiro em 91 e em 92, a gente viu aqui no vídeo, venceu Libertadores, Paulista e também Mundial. E ainda em 93 também repetiu a dose vencendo o Libertadores e Mundial. E em 94 só não venceu o Libertadores porque perdeu na final aí nos pênaltis. Senão poderia ter sido tricampeão, né? E esse time foi a combinação perfeita de um treinador espetacular, que era o Tele, e jogadores muito disciplinados e que tinham muita vontade de vencer. Como eu sempre falo aqui, amigos, se vocês tiverem alguma outra sugestão de vídeo, de algum time que a gente queira relembrar e também conhecer a forma como jogava, é só vocês comentarem aqui que eu venho estudar esse time para trazer aqui para vocês. E eu espero que tenham gostado desse vídeo e se vocês gostaram eu peço que me ajudem se inscrevendo no canal e também curtindo esse vídeo. Muito obrigado pela atenção e um abraço.